Obrigado, Recording. E é Jesus aprendendo um subdirecionamento do tema e aprendendo as lições vivas do Mestre Jesus. Dentro desse remover do véu que vem cobrindo parte dos ensinamentos do alto durante um longo tempo. Durante um longo tempo, na verdade, as religiões tinham mais de uma face. Tinha uma face que era apresentada ao público e uma face que era apresentada a um grupo, vamos dizer assim, seleto de pessoas que eram chamados de iniciados. E esses iniciados, para você ser um iniciado, você levava um longo tempo. Então, às vezes, você via, por exemplo, para o público, para o povão, apresentava-se uma determinada figura, um determinado ensino, e ali para os iniciados era uma coisa nem sempre igual, às vezes completamente diferente. Para quem tiver curiosidade, o livro Depois da Morte, eu acredito que tem aí, né, Mário? Eu não tenho muita certeza, depois dessas arrumações aí, mas o livro Depois da Morte, o primeiro capítulo é a religião e as doutrinas secretas. E ali vai falar exatamente como que elas se modificaram. E hoje a gente vê, inclusive até no próprio cristianismo, às vezes uma contradição com algumas coisas que Jesus diz, que está nos mandamentos e o que se pratica das religiões, né? O primeiro mandamento fala: não adorareis imagens, não fareis culto a nada, né? Imagem nenhuma. E aí o que a gente vê, né? Imagens por todos os lados. E isso é só um exemplo, né? Assim, muitas vezes irmãos evocando preces de forma mostrando entusiasmo e aquele calor que não é nenhuma crítica, só dizendo que e Jesus recomendando para que a gente entre na nossa intimidade, silencie e aí faça as orações. Então, há um certo véu, nós vamos começar a remover esse véu hoje aqui, porque nós temos o material e as ferramentas para isso. Mas antes de tudo, é preciso que nós nos perguntemos uma coisa que foi perguntada há um tempo atrás sobre aprender ou não aprender, né? Então, o que nós vamos mostrar aqui foi uma coisa que aconteceu com esse rapaz aqui, que é Felipe, e isso está nos Atos. Vejam a mediunidade, ele estava indo numa direção e apareceu um espírito ou um anjo e falou: Felipe, vai para o sul, que nós temos uma coisa para você fazer. Então ele chegou ao sul, ele viu uma carruagem, ele a pé e a pessoa na carruagem, e aí o espírito apareceu para ele e falou: vá até a carruagem, que você verá o que você tem que fazer. Então ele se aproxima da carruagem e vê que aquele que estava era um eunuco, uma pessoa de certos bens, estava lendo o Evangelho do Velho Testamento. Então ele pergunta para ele. Então Felipe correu para a carruagem, mediunidade e obediência, né? Ele obedeceu o espírito. Ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? O que vocês acham que o eunuco respondeu? Sim, 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 todo mundo diz que sim. Ótimo. Não, ele não disse que sim. Mas ele também não disse que não. Ele disse assim: ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Então, a gente não precisa, melhor dizendo, a gente
precisa de uma ajuda. E graças a Deus, essa ajuda, ela vem, porque aí o Felipe vai sentar com o eunuco e vai começar a explicar para ele o Velho Testamento e o Novo Testamento, e ali vai começar uma nova oportunidade para esse homem que estava buscando aprimorar os seus conhecimentos. E hoje, na doutrina dos Espíritos, a gente tem esses ensinos que chegam para a gente, através de quê? Através das palestras, através da internet, através dos livros. Então, nós já podemos hoje, com mais facilidade, né, Mário, aprender e não apenas aprender. Não sei se vocês observaram o texto, o título é apreender, né? Segurar dentro da gente. Porque, na verdade, muito desses ensinamentos, conforme nós dizemos, eles ficaram guardados num certo véu, exigindo aí uma certa preparação. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver no capítulo 1, logo no início do capítulo do Evangelho, nós vamos ver, são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado. Então é chegado o tempo. E como eu disse, a doutrina espírita tem um papel muito grande nesse retirar do véu para que a gente aproxime um pouco do ensinamento de Jesus, mas não apenas o espiritismo. Muitas religiões aí cristãs hoje já estão bem mais avançadas. Então, a gente viu, ou certa, não é muito tempo atrás, conversando com uma pessoa e ela leu uma passagem do Evangelho e eu falei, e agora, você quer comentar? A pessoa falou, o que que você entendeu? Ela falou, não, tipo assim, não tinha entendido nada do que ela leu. Então, hoje nós vamos trabalhar um pouco nesse sentido. Como é que nós vamos interpretar? Alguém aqui tem dificuldade ou já teve em ler um evangelho, né? Sim. Então é isso aqui. Mas posso comentar uma coisa aqui? Sim, por favor. Viajando, né? Estou feliz de estar em volta em casa. E a gente repara muito. Esse aqui dá para gente falar meia hora. Porque, vou dar um exemplo aqui bem rústico, que eu gosto de dar rústico. Por exemplo, assim, a Rei está grávida, certo? A forma que um baby era, como é que tinha as parteiras anteriormente. Isso é ciência. Mudou-se muito, certo? Aí nós vamos na teologia. Teologia é o ensino de Deus. Parece que estão mesmo. O povo, a beleza do espiritismo é que nós estamos pecando ainda, porque às vezes a gente foca muito no aspecto religioso. Tem que focar no aspecto científico da coisa. Porque à medida que você começa a focar no científico, no aspecto científico, você começa a entender mais. O véu da inteligência e da moralidade vai abrindo. Porque teologia, da forma que foi ensinada, como o Márcio comentou no início lá, ela te traz umas figurazinhas que já está passado. Não tem nada de errado. Mas teologia, por ser ciência, ela tem que evoluir. Hoje, o Espiritismo está evoluindo, falando de Jesus de uma forma como deve ser falada. Não daquela forma medrosa ou como é que fala? Mais oculta, É né? oculto Aquela e tudo. coisa. Então, isso é que está chegando. Hoje em dia, o que que você está querendo? Por exemplo, assim, nós, quando nós falamos de amor, Paulo, se você for ler. Desculpa, Márcio, eu já falo muito, tá? Não, tá bom. Porque Paulo não falou de Deus. Paulo só fala de perdão, de reconciliamento, de você entrar dentro de você. Porque a mesma dificuldade que a igreja de Paulo tinha ontem, tem hoje aqui. Mas é a reforma íntima, porque o homem que tem que se encontrar. Desculpa. Tá ótimo, Mário. Eu acho que você falou bem dentro do assunto. Isso é um lado da moeda. É esse lado do que os ensinos estão vindo para nós. Hoje em dia, como o Mário falou, hoje a facilidade é maior, tem mais coisas à disposição. Agora, tem um outro lado da moeda, que somos nós, né? Nós também temos que ter. Bom, a gente vai ver o estudo prático do Evangelho, já estou passando aqui. Ah, tá. Então, o nosso lado da moeda é aquele e quem diz, ok, os ensinamentos estão prontos. E a pergunta que fica, e nós estamos prontos? Nós estamos prontos para seguir o Evangelho?
Nós estamos interessados porque a atitude nossa é essencial para que se apreenda o que está estudando. Então, não adianta ter os recursos, ter os livros, ter os ensinos, se nós temos aquela atitude, vou lá no centro, vou sentar lá e vou ver, eu vou participar da reunião, mas não vou. É quase como se fosse uma obrigação dos espíritos cuidarem da gente, quando eles nos dizem que a evolução é individual e intransferível. Então, de um lado é o papel, e eles estão chegando para nos ajudar a tirar o véu. Do outro lado é a nossa atitude. É muito importante. Tem uma passagem de Lucas em que Jesus chama uma pessoa e ele fala: Eu posso, mas eu posso cuidar de algumas coisas aqui antes de ir, aquela desculpa, né? E aí Jesus falou: quem for chamado, começar os passos e olhar para trás, esse não vai chegar. Então, é muito importante. Não adianta. Tem dois lados, né, Mário? Um lado é o recurso que tem, e hoje ele é maravilhoso, porque chega para nós, a começar do nosso trabalho aqui. Quando eu falo nosso trabalho, a gente está aprendendo junto aqui, mas trazendo alguma coisa que já foi trabalhada, estudada no movimento espírita. Então, a nossa atitude. E aí nós temos algumas sugestões aqui para estimular as nossas atitudes. E a primeira, talvez vocês vão achar até graça. Eu falei tomar um banho. Não estou dizendo que ninguém está tomando banho aqui, viu, internet? Mas é aquela preparação necessária para a gente mostrar que existe um interesse nosso na doutrina. Antes de fazer o culto no lar, antes de ler algum livro, vamos nos preparar. Isso não é o estudo do Evangelho de Jesus, não é liga um canal, agora eu vou, né? E nem essa relação nossa, não é aquela relação social. E aí, Jesus, como é que estão as coisas? Não, não é por aí. Jesus está numa esfera superior, os espíritos estão numa esfera superior, os benfeitores. Para a gente ir lá, nós temos que mostrar esse interesse. Então, nós até comentamos na corrente, viu, Mário? Você vai escutar lá que você está dentro da corrente de orações, nós estamos fazendo um trabalhinho aí. Ontem já fizemos 3 pessoas juntos, que vai aparecer hoje à noite na corrente de orações. E a nossa regra lá é começar a tomar banho. Toma um banho antes, para mostrar que a gente, mesmo sendo online, é uma coisa importante. Eu estou dizendo para a espiritualidade que eu importo em fazer a minha parte, mesmo sendo imperfeito, mesmo não sendo, ah, tendo inúmeros defeitos, mas eu estou mostrando meu interesse. Se eu vou ao centro, eu vou chegar cedo. Então, essas são as partes. Então, tomar um banho, higienizar, né? Buscar a harmonia. André Luiz já fala Sim. que é muito importante, antes das orações, tomar um banho, nem que seja de 5 minutos, porque você tira alguma coisa que ficou pregado no seu campo vibracional. Às vezes não está nem em você, mas que você atraiu na rua, porque por ser médio. Então, no campo energético, tem umas coisinhas coladas, esses 5 minutos tira, né? É bom até fazer uma prece na hora do banho, antes das orações, antes de uma reunião espírita. Obrigado, Jane. E então, aí, se for fazer um culto no lar uma vez por semana, busca aquele recolhimento, coloca a musiquinha, abaixa a luz, prepara, né, Mário? Faz a sua parte. Aí depois você vai, a espiritualidade vai ver, nossa, né? O Rafael tomou banho hoje, depois de 3 semanas, não, tô brincando, Rafael, tomou banho, sentou para fazer, então ele está interessado, né? Então, por aí. E aí também exercitar boas maneiras. Eu vou deixar você falar daqui a pouquinho, Mário. Exercitar, nós temos ainda um longo tempo, hein? Se for importante, você fala, mas exercitar boas maneiras, que seria a gente começar a procurar praticar o bem. E aí, eu acredito que todos nós aqui vamos ter, já devemos ter tido essa experiência. Quando a gente entra para uma doutrina e a gente deixa os amigos saberem, e a gente começa a exercitar boas maneiras, aí vai haver sempre aquele que vai falar: olha só, vê se é espírita fazendo essas coisas, né? Não é? Eu não sei se vocês já ouviram. Como é que você é espírita fazendo essas coisas? Na verdade, estou fazendo, mas vou parar um dia, mas ainda não consigo, né? Não tem problema, porque nós vimos no Prochaska, nada é de uma vez.
e eu já falei isso aqui algumas vezes, o presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, ele falou assim: eu nunca fui um homem de coragem, mas eu agi como se fosse um, até que eu me tornei um. Então, a gente tem que praticar de alguma forma, né? O problema daqueles que tá vendo a gente com a personalidade dupla, né? Uma hora tá bonzinho, outra hora não tá, mas você tem que chegar lá de algum É jeito. mais ou menos assim, está com medo, vai com medo mesmo. Então temos que exercitar essas boas maneiras. O que a gente quer dizer é que existe um trabalho enorme, esse trabalho da espiritualidade para nós. No Brasil inteiro, e começou em Minas, tem esse processo chamado o estudo humildinho. Quem quiser ver na internet, Google, estudo humildinho, é o estudo. É igual a Emmanuel faz nos livros aqui, mostrar com o pessoal da internet também, que normalmente tem uma passagenzinha bíblica e ele interpreta essa passagem. Então, em Belo Horizonte, começou lá com o grupo Emmanuel, lá do Honório Abreu e a família Abreu lá, o estudo do miudinho, que hoje tem praticamente no Brasil todo, né, que é o estudo do Evangelho. E aí começa-se, sabendo-se que não temos que começar de algum jeito, é ou não é? Né? Antônio, não é verdade? Tem que começar de algum jeito. Aí vai começar meio estrambelhado ali, vai vacilar, a pessoa vai falar, ah, mas você não é espírita, não é, não sou ainda, não estou tentando, né? Mas para poder seguir. Então, Mário, você quer falar? Não, eu queria falar que a do banho, quando você falou do banho, é a mente da gente. Muitas vezes é importantíssimo o banho, mas não é importante. Hoje, por exemplo, estou chegando de férias. Aí chegou a Rani e o Wallace. Eu falei, vamos rezar primeiro. Não é porque está precisando, é porque a gente precisa dessa limpeza, sabe? O Sim, banho é importante, mas a mente é super importante a forma com que você tenta centrar. Porque todos nós somos desviados por tudo. Olha essa internet aqui, gente. tá bom, Mário. É, Muito obrigado. Essa dica aí é excelente. Só para a gente dar sequência, que a gente tem. Nós vamos ficar aqui até meia-noite só. Não, brincadeira. Para isso para mesmo. gente poder manter o horário. E aí, o pessoal da internet que está aí, eu queria perguntar a vocês: já tomaram seu banho hoje? É porque a gente está falando exatamente isso, essa preparação para vir aqui. E o banho é simbólico, não é o banho, 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 é essa higienização, muito obrigado, Mário, que o Mário disse aqui, onde nós vamos nos preparar para esse encontro. E a turma aí da internet, a gente sabe que nota 10. Vamos dar sequência, então. Quando nós falamos do evangelho, agora nós vamos entrar nas técnicas para a gente ver como que nós vamos tirando o véu devagarinho, tá? Quem quiser fazer uma pergunta pode fazer. O que existia e existe nos evangelhos é o sentido geral e um sentido pormenorizado e particular. Não sei se vocês já viram, Mário, assim, alguma vez você vê uma pessoa, ela está te dizendo uma coisa, mas ela no fundo você está sabendo que ela está pensando outra. Uhum. Né? Então, é mais ou menos assim, nesse sentido. Os escritos, eles são feitos assim de uma forma, mas eles têm aquela outra, aquela forma pormenorizada, aquela forma particular, ou daquela forma espiritual, sentido geral, sentido espiritual. Então, vamos lá. Agora aqui nós vamos ir puxando aqui, mas quem tiver dúvida, pergunta. Então, vamos lá, alguns exemplos. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos, e mandou-o para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Então, no Evangelho de Jesus, nós estamos aqui agora tendo talvez pela primeira vez esse contato. Mas é importante a gente observar na leitura a questão de tempo e espaço. O que está acontecendo aqui? Né? O cego estava no lugar, Jesus pegou ele pela mão e levou-o para fora da aldeia. Né? Então, há um movimento de tirar. Vocês já viram quantas pessoas às vezes estão adoentadas fisicamente ou mentalmente e precisam ser levadas daquele estágio em que elas estão para um outro estágio? Então, é esse que é o sentido aqui. Então, quando esse tirar o véu é começar a observar que tempo que é esse? O que está acontecendo aqui?
Os pormenores mesmo, né? Nos pormenores, porque o sentido geral aqui, Jesus pegou o cara e levou ele para fora da aldeia. É geral, mas o que isso quer dizer figurativamente? Porque 98% da população não sabia ler. Então, há que haver esse encanto, esse trabalho cuidadoso das palavras, brincando com as palavras para que pudessem ser interpretadas. Muitos ensinos são falados duas vezes, né? E os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. É exatamente a mesma coisa dito duas vezes para poder memorizar e falado num poema cruzado. Os últimos serão os primeiros e os primeiros, tá vendo o X aqui? Serão os últimos, né? Então a gente tem ali um X. Deus, tu és uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. A mesma coisa, só de uma forma mais abrangente. Então, é que a gente, quando for ler, por isso que a gente fala do banho aqui simbolicamente, mas não é um banho, é aquele negócio de se preparar. Isso aí não é um programa de televisão, nós estamos observando uma leitura sagrada, de um tempo profundo. Então, a gente tem que falar, peraí, vamos começar de algum jeito. Então, aqui quando leva para fora da aldeia, significa tem um lugar que a gente está muitas vezes e que é preciso sair para nos curar. Seja um pensamento nosso repetitivamente na mesma coisa, no mesmo nível, né? Aquele mesmo disco, né, Rafael? Rodando, rodando, e que às vezes é preciso parar com isso aí e começar. E Jesus fala no final: não entres na aldeia. Então a gente já presume que aquela área não é apenas para você sair daquela linha de pensamento, mas é para você a, não voltar lá, né? Talvez entrar na intimidade de Jesus. Às vezes a gente conecta, está com pensamento, a gente não entra na intimidade. E às vezes a gente volta a um determinado espaço e tempo, você perde Jesus. Então aí eu vejo isso muito ele convidando para você, olha, eu te trouxe, você fica aqui na intimidade minha. E não volta lá, não, se não dá problema. Perfeito. Não, tá certinho, Mário. É porque nós vamos apresentar a ideia aqui não é fixar numa coisa só, mas mostrando como que nós podemos tirar o véu, e isso aí vai ser algumas sementinhas que a gente vai distribuir, igual for distribuído para nós no passado, e aí, quem sabe, vendo de novo, a gente vai ficar mais tranquilo, em vez de abrir a Bíblia e falar, não tem nem ideia o que tem aqui, de falar, não, peraí, qual o tempo que está aqui? Qual o espaço? O que está acontecendo aqui? A gente vai aprofundar desse sentido aqui, inclusive chegando até as parábolas. E entrando num dos barcos, que era de Simão Pedro, pediu que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo, Simão disse-lhe: comandante, uma forma naval daquela época, porque Lucas era um médico de bordo, de navio. Por isso que ele usou esse termo comandante. Quer dizer, a gente conhecer a história também é importante, né? Então, por isso que ele usou a palavra comandante. O Lucas é o único que fala comandante, porque ele era médico de bordo, usava termos usados na marinha da época. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas lançarei a rede. Uma passagem maravilhosa, mas aqui, olha, afastar um pouco da terra, ou seja, afasta um pouquinho dos seus vícios, dos seus defeitos, do seu dia a dia, para você poder entrar. Lembra a preparação do banho, né? Nós vamos pegar no banho aqui, ampliar isso de um outro espaço e tempo para a gente entender. O banho aqui não é o banho físico, o Mário falou bem, é o banho mental, uma preparação. A gente tem que se preparar. Imagina, eu estou super estressado com o meu trabalho. Aliás, ontem eu trabalhei até depois de meia-noite. E hoje de manhã cedo de novo. Então, a pessoa tá. Aí você quer entrar, não dá, tem que parar, tomar um banho, né? Eu tô lá em casa tomando banho, tô tomando até 2 banhos por dia agora. Não é possível. Sim, 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 sim. É uma combinação dos dois, é sentido geral e pormenorizado absoluto. Exatamente. Caiu bem. E aí ele afasta da terra, e olha que coisa mais linda. Jesus fala, faze-te ao mar alto. Jesus fala isso depois que ele ensinou. E aí vou dizer para vocês, o barco
tá novo, tá restaurado, tá perfeito. Você vai deixar ele no cais parado? Vai, Wallace. O navio foi reformado, Antônio. Ele vai ficar parado ali? Não pode, não. Não pode. É Então verdade. Jesus ensina, depois ele faz, vai-te ao mar alto, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Então, quando a gente está bem, é que precisa que a gente trabalhe. E aí, olha que outra passagem maravilhosa. Ele falou: Jesus, trabalhei a noite inteira. Oh, olha o tempo aí, noite, noite, escuridão. Então, um tempo bom para progredir as coisas? Nem sempre, né? Porque à noite é escuridão. Então, ele ficou ali, mas ele trabalhou muito, está cansado, suado, mas foi à noite. Então, teve menos proveito, né? E ele falou com Jesus: Senhor, comandante, trabalhei a noite inteira e não apanhou nada, não, porque se você está trabalhando com a escuridão do seu lado, não tem progresso. Ou se a gente está querendo seguir a Jesus, mas estou dando coice aqui é doidado, alguma coisa vai estar errada. A gente tem que cair na real, né, meu amor? Cair na real e falar assim: opa, peraí, tem que me modificar aqui. Mas se não der certinho de uma vez só, Antônio, não tem problema, porque nós estamos aprendendo, né? Então, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Aí a gente vê a atitude de Pedro. Mas porque mandas, lançarei a rede. A obediência, né? A atitude nossa é muito importante. A gente vê o velhinho Ananias, velhinho, bem velhinho. Jesus vai lá chamar para fazer uma tarefa para ele. Jesus fala com ele: Ananias, um velhinho, pobrezinho, fala bem assim: Eis-me aqui, Senhor. Entenderam a diferença? Essa disposição para aprender. Eis-me aqui, Senhor. Estou pronto. Não sei não, mas vamos lá, né, Wallace? Vamos apresentar. Vamos começar de algum jeito. Então, dando sequência aqui, a gente tem um bocado de coisa, mas esse aqui eu vou ver se passa um pouquinho mais rápido. Olha esse aqui, análise totalmente do Espírito Emmanuel, para a gente observar que não é uma coisa que Márcio está trazendo, é uma coisa que já existe no movimento. Dentro desse estudo humildinho, tem até uns vídeos aí no YouTube, estudo do humildinho, onde vai mostrar um grupo de pessoas sentadas, analisando os evangelhos. Mas olha só que interessante, esse aqui é de um dos livros aí de Emmanuel e Chico Xavier, né, da Lavra de Chico Xavier, intitulada Inverno. E Paulo, na carta a Timóteo, ele vai analisar só essa frase aqui: procura vir antes do inverno. Ok. Vamos dizer que o sentido comum. É inverno, nós estamos lá no Mar da Galileia, lá venta muito, navegar no inverno é perigoso. Então, tudo bem, em sentido geral. Procura vir, né, Rafael? Mário, vir antes do inverno. Mas aí o próprio Emmanuel fala assim: vamos mobilizar o sentido espiritual disso. Então ele fala: quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Quantos de nós deixa para procurar na hora que está ali sofrendo? E a mensagem diz: venha antes, é mais fácil. Enquanto você está com saúde, né, Kátia? Enquanto você está com disposição, venha agora. Porque talvez na hora que você estiver tropeçando, quase que eu complico essa palavra, quase que eu tropeço, tropeçando. Aí pode ser mais difícil. Então ele diz aqui assim, ó: quantas se lembram do Salvador somente em hora da neblina espessa, da tempestade ameaçadora, do gelo pesado e compacto sobre o coração? Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo. As nossas emoções vão estar, nós vamos esperar ela ficar tão complicada, eu ficar angustiado e tudo. Aí sim que vai acontecer, eu gostei dessa expressão aqui, vai navegar sem rumo, porque a emoção, nós vamos falar da emoção daqui a pouco aqui, a emoção, ela tem que ser vigiada, né? Ela tem que estar sob o crivo da razão, porque caso contrário, ela fica. Então,
Essa é a mensagem. Então, o que nós queremos deixar aqui nesse início aqui é que no estudo do Evangelho nós temos que nos preparar, tomar o nosso banho e abrir para a gente, ok, o que está dizendo isso aqui? Olha só, que deu o tempo? Qual o tema? A gente está falando do tema, a gente vai entrar em mais coisas do português ali. Quem é bom no português aí pode ajudar. Vamos seguindo aqui. Aqui só para Emmanuel fechando aqui, o aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo ao sabor de caprichos satisfeitos, e sim na pauta da temperança e da compreensão. Então, convido, se você quer começar, para tirar o véu, nós já estamos recebendo orientação. Falta a nossa parte, a nossa atitude. Né? Bom, seguindo aqui, os ensinos de Jesus têm o sentido geral e o sentido espiritual. Mas como é que eu vou saber qual é o sentido espiritual? Você vai procurar essas coisas, tempo, espaço e outras coisas que nós vamos dar sequência aqui. Vamos ver aqui. Ah, eu adoro essa. As mulheres sejam submissas, escuta bem, já, submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Então, quando a pessoa olha isso aqui, né, Mário? Como o Mário falou, isso é bem lá atrás, isso já não ficou bom. Mas olha só, Ciência. quando a pessoa olha aqui e fala, puxa vida, eu não sabia que o Paulo era machista. Mas aí a gente fala sentido particular e sentido absoluto. A mulher, no Evangelho, como em outras partes, ela representa a emoção, figuradamente. E o homem representa a razão. Você pode estar num corpo de homem e ter a sua emoção ativada. Não tem nenhum problema. Não é homem e mulher fisicamente, mas é homem e mulher mentalmente. E a emoção tem que estar submissa à razão, senão a coisa estrambelha. Isso. Né? Vocês já viram essa expressão? Nós já até falamos isso aqui no passado. Vamos falar aqui também, incluindo o nosso irmão da internet. Pense bem, né, Mário? Pense bem nisso que você está querendo fazer. É a razão questionando a emoção. Né, Rafael? Pense bem. Todo mundo já ouviu isso, né? Olha bem, põe a mão na consciência, vê se isso aí está certo. Então, o que ele está dizendo aqui, no sentido espiritual, é que as nossas emoções têm que estar submissas à razão. Será que não é melhor eu respirar fundo e esperar para depois conversar sobre isso? Na regra do futebol, tem até uma coisa que chama, acho que é 24 horas ou 48. Quando termina o jogo, os técnicos com mais experiência não querem conversar com os pais, não querem conversar nada, nem com as crianças, dizendo, ah, você foi mal, você foi bem, não. Esperar 24, 48 horas, onde se acalma-se, aí começa, então, a discussão. Aquele técnico que chega, só um minutinho, eu vou pedir aí. O técnico que chega e começa logo depois do jogo, se vocês não jogar direito, isso aí tá errado, isso aí não é apropriado. Tudo bem, é questão de educação, a gente tem que respeitar, mas é essa ideia de que as nossas emoções têm que estar sempre submissas à nossa razão. Viu que é a diferença? Tem equilíbrio, né? Também só razão, sem emoção, Sim, né? sim. Aquela coisa, E ele vai falar isso. O homem e a mulher devem ser um só corpo. Ele fala isso em outras partes. Muito bem colocado. Não, porque alguém na internet falou assim, nossa, agora faz sentido essa frase. Razão. Olha, você vê, às vezes a pessoa já está aí, a gente até aqui, às vezes uma informação diferenciada faz toda a diferença na vida da gente. Isso que é a beleza do Espiritismo. Desperta. Isso. Despertar. É o despertar. É o momento. E não tem que forçar ninguém a falar, entender. Vai chegar um momento, igual essa razão, não sei se você já tinha ouvido já, mas eu já tinha ouvido várias vezes, a gente esquece. Mas olha você vê, alguém na internet ouviu aí e sentiu, parece que, e pela forma que a pessoa colocou aqui, vem com toda aquela energia maravilhosa. Agora entrou no meu coração. Graças a Deus. Está entrando no nosso aqui devagarinho, né, Antônio? Devagarinho, a cabeça meio dura, mas nós vamos batendo aqui. Água mole em pedra dura, tanto bate até que for. Vamos dar sequência aqui que a gente tem
E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E dirigindo-se a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E eles passaram pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E agora, né? A pessoa olha e fala: Não entendi nada, né? Como é que é isso? Como é que Jesus vai destruir a natureza, né? Então é tudo simbólico, minha gente. É simbólico. Foi escrito simbolicamente para que a gente tire, brincando com as palavras. E veja só que interessante, aqui merece uma observação histórica, um pouquinho de, como é que chama? Aquele globo, o globo rural, globo rural, né? Que o figo, ele primeiro ele dá o fruto, depois ele dá a folha. Né? Lembra? Ele dá aquelas frutinhas aí depois da folha. Então, quando você vê um figo cheio de folha, você já presume que ele já tem. Então, ele já tem o fruto. Então, Jesus passava por ali no caminho de Jerusalém para a Betsaida. Onde é que estão as irmãs lá? Betânia. Betânia, desculpa. Betânia. Ele indo para Betânia, uns 3 quilômetros ali, aí tinha aquela figueira ali. No contexto evangélico, é fácil de entender isso, porque Jesus, há um tempo atrás, aí, há uma semana ou duas atrás, ele tinha entrado em Jerusalém, e aquele povo todo aclamou Jesus naquele dia, para depois, nem tanto assim, desaclamar e pedir que ele fosse desencarnado. Povo, né? Povo, olha só, povo, né? Não tem personalidade, é o povo, né? Então a gente tem, quando for estudar o evangelho, tem que abrir abrir mesmo, né, viu, Wallace? Para pedindo para esquece tudo que você aprendeu, por isso que é a importância do banho para você entrar numa outra vibração. Mas aqui não achou folhas. Então Jesus está falando aqui de quê? No sentido espiritual, das aparências. Uhum. Você aparenta uma coisa, mas na verdade você não é. E quando nós estamos só aparentando, não vai dar certo. Né? Então aí que entra essas aparências. Foi a mesma aparência que há 2 semanas atrás do povo lá, né? E a aparência aqui de que se nós formos viver de aparência, não, eu sou espírita aqui, mas aí eu não vivo como espírita ou não vivo no contexto religioso, o que acontece? Aí nós vamos ficar só na aparência. Então, na hora que chegar lá, na verdade mesmo, a nossa própria consciência, a gente deve dizer, eu estou com um problema aqui, eu não agi corretamente, né? Vivendo a incongruência, né? Exatamente. Então, vamos dando sequência aqui, porque como é que nós estamos de tempo aí, Mário? Estamos com exatamente 7 minutos. Nossa, então deixa eu correr aqui. Não precisa correr, não, você cansa. Não, tá bom. Então a ideia. Tá Então eu bom. vou passar um pouco mais rápido aqui, porque eu quero trabalhar um pouquinho as parábolas com vocês, para vocês verem que maravilha. Ah, então, quando a gente observar, nós falamos do tempo e espaço, mas a gente também tem que olhar o português aí, minha gente. Sujeito, substantivo, verbo, isso tudo tem que perguntar, né? Então, quem aqui já passou do segundo grau? Todo mundo fez até segundo grau aqui ou ficou no segundo grau? Você passou por lá, né? Passou por lá, né? Passamos. A minha mãe é professora de português. Mas ela não achava que era bom, não. Mas também não era muito bom, mas era regular. Regular para bom. Mas tem o substantivo, tem o sujeito, tem o verbo. Então, começar a observar isso. A gente falou de tempo, espaço, agora nós vamos falar, observa o substantivo, observa o sujeito, observa o verbo e procura tirar esse espírito da letra, né? O espírito da letra, o sentido pormenorizado nesse sentido. Então, vou passar rapidamente aqui substantivos. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e juntou-se muita gente ao pé dele. Bom, e aqui está falando casa, mar, barco, parábolas, pé do caminho, aves, pedregais, terra, espinhos, boa terra, fruto, ouvidos. Então, olhando só pelos sujeitos, a gente já pode tirar algumas conclusões, né? Por exemplo, ele sai da casa e vai para junto ao mar. O mar representa uma amplitude muito grande de situações que a gente pode encontrar na vida. Então, na hora de trabalhar, a gente às vezes tem que sair de onde a gente está
e ir para um outro lugar. E ele estava ali perto, ele não estava se envolvendo. E aí vai falar do barco nas parábolas, no pé do caminho, e aí só olhando aqui, nesse caso, os substantivos, a gente pode ah, Extrair daí. extrair algumas. Nós vamos deixar, eu acredito, está gravando, né, Mara? Então aí depois, quem quiser pode nos dizer, porque nós vamos passar aqui para a gente, 7 minutos, a gente vai daqui a pouquinho ir para as parábolas. Mas a gente só está dizendo, tem os sujeitos. Aqui, a parábola do filho pródigo, que o. Estou pensando aqui no nosso amigo Wallace para fazer para a gente sobre essa parábola, que é uma parábola bastante interessante e que tem quatro personagens, que são quatro sujeitos nessa palavra, que é o pai, que são os porcos, o filho mais velho, o filho mais novo, representando estados conscienciais. Né? O pai e o filho falam, pai, eu vou sair daqui, vou seguir meu caminho. E o pai abençoa. Com o nosso livre-arbítrio, Deus deixa fazer o que a gente quer. Ele foi lá, enfiou os pés pelas mãos, um dia caiu em si e já estava lá comendo com os porcos. Aí ele faz uma coisa maravilhosa, ele levanta, olha o verbo, ele levanta, né? Para você se recuperar, você tem que levantar. Ele levanta e volta para casa, né? E o pai recebe com todo carinho. Aí tem a questão do filho mais novo, o filho mais velho, a questão dos porcos. Então, o que a gente quer dizer, você pode analisar uma passagem olhando os sujeitos. Quantos personagens estão aqui? Esse aqui são estados conscienciais. O pai é aquele protetor, representando aí, quem sabe, até o próprio Deus, o Criador. Os porcos é um level mais aí, um nível mais detalhado de dificuldades. O filho mais velho vai mostrar uma outra característica e o mais novo uma outra característica. Então, o que a gente está trazendo aqui é que quando a gente lê as passagens, talvez hoje o primeiro contato, os nossos irmãos aí da internet, mas começarem a observar, né? Qual o sujeito que está aqui? São quantos sujeitos que tem aqui para a gente começar a entender? E aí tem os verbos. Essa passagem aqui, olha quantos verbos. Não, desculpa aí, se não tiver no automático, porque eu não sei, eu não toquei em nada, ele mudou. Ah, então, quantos verbos? Ok, fica aí então. Os verbos na passagem, eu já sei essa passagem de cor, que é a passagem ah, do bom samaritano. Passagem cheia de verbo. Você sabe o que que o verbo faz no português? O verbo é o que faz a ação, né? É o que faz a ação. Então, olha, na passagem anterior, não muda não, hein? A passagem anterior descia. Descia um homem desse lugar para ele. O lugar também é importante aí, porque o lugar representa estágios evolutivos. E ele descia, né? Então, o verbo descer, no sentido geral, está descendo ali na estrada, né, minha gente? Mas descia também significa descer de vibração. Né? Então, aí, ele descia, e quando ele descia, o que aconteceu? Caiu. Né? Porque quando a gente fica invigilante, a gente cai, né? E aí, quando ele caiu, veio passando um conhecedor das leis. A gente tem conhecimento, mas a gente não pratica. Esse é o cara que estava vindo lá, era um levita, conhecedor das leis, e ele estava fazendo o quê? Ele estava descendo. Né? Então, aí é uma outra passagem. Descendo, descendo significa que você está descendo aí em vibrações também, do sentido espiritual. E aí veio o sacerdote também descia, e porque eles estavam descendo em vibração, eles não estavam acompanhando. Aí veio o bom samaritano. O bom samaritano estava o quê? Subindo. Indo. Indo. Ele estava indo, ele ia a caminho, é diferente do de si. Então ele estava na vibração boa, por isso que ele observou aquele rapaz. E aí tem aí tem toda a história ali, mas mostrando para gente que quando nós estivermos analisando, para a gente observar esse sentido espiritual, observar, Mário, os verbos. Né? Não vou esquecer de você que está As aqui. ações. As ações, muito bem. Com isso, observar os verbos, as ações, o sujeito, o tempo e começar a analisar o sentido geral, que é o que faz sentido, assim, de uma forma geral, todo mundo concorda, e também o sentido espiritual. E aí a gente entra nas parábolas. As parábolas,
a gente pode dizer, sem medo de errar, que ela deixa para baixo qualquer filme de Hollywood, porque ela tem todas as características, né, que nós vamos ver aqui algumas. As parábolas, elas têm suspense, né, que é aquele suspense. Um homem ia pegando aqui uma ponte aqui na parábola que a gente acabamos de falar aqui, do bom samaritano. ah, o homem ia, né, e aí ele caiu na mão dos ladrões. Aí tem um pouco de suspense aí. Além do suspense, nós vamos ver um contraste nas parábolas de Jesus. Isso, de uma forma geral, isso é uma tese de mestrado que uma pessoa protestante fez, e que ela não está mais na internet, mas quando ela estava, parecia que colocou lá para a gente poder pegar e usar, né? Aí já usa já há bastante tempo. Então, aqui tem um contraste, por quê? Um sacerdote descia, um levita, conhecedor da lei, descia, e a gente espera que eles fossem ajudar, não é verdade? E eles não ajudam. Então, aí é um contraste, né, que a gente vai observando, não somente nessa passagem, mas em geral em todas as passagens. E um impacto. As parábolas também têm um impacto. Ele caiu na mão dos assaltantes. É um impacto. As parábolas têm conflito. No caso aí, eu estou tentando lembrar outras parábolas aqui, mas o conflito também vai existir aí nas parábolas, que onde você faz aqui agora. É um conflito, um, como é que fala? Do próprio conhecedor da lei, que embora conhecesse tanto, mas ele foi incapaz de ajudar aquela Exatamente, é um pessoa. conflito É um do conflito. faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Existe aí um conflito e muitas vezes a gente vê isso em outras, em praticamente todas as palavras. Ele chama as propriedades O das filho pródigo parábolas. também, o filho pródigo é um outro. O filho pródigo, O filho que ficou lá quietinho, trabalhando, e aquele que gastou toda a fortuna, depois voltou, né? E é um conflito ali, né? é um conflito, exatamente. Quando Jesus falou com o cego lá de Betsaida, não volta, porque o povo queria que ele voltasse para contar. Jesus falou, não volta. Então, tudo vai ter, estar sempre Vai assim. estar sempre nesses, é. E aí a gente vai ter também a inversão, e essa aí é talvez uma das maiores esperanças que a gente tem na vida é essa propriedade das parábolas, essa inversão, sabe, Mário? Porque ele cai, ele cai na mão dos ladrões, vem deixa ele quase morto, né? Olha o impacto aí, né? O suspense. Será que ele morreu? Será que ele não morreu? Né? Se você olhar. E aí vem passa e não acontece nada. Ele ignora. Vem outro, passa e ignora. E aí você fala assim, poxa, esse aí não tem mais jeito, né? Mas aí vem o bom samaritano e inverte todo o processo, né? Mesma coisa na parábola da semeadura. Eles jogam a semente, cai ao longo do caminho, nada é aproveitado, depois cai no meio dos espinhos, depois cai no meio das pedras. Aí, Wallace, se fosse você, você já estaria dizendo assim, agora não vou nem semear mais, né? Talvez não vou nem semear mais, porque eu estou semeando e cai aqui, cai ali, isso não dá nada, essa terra é ruim, eu vou mudar de planeta. Né? Mas aí cai em terra boa, e quando cai em terra boa, multiplica várias vezes. E quando cai em terra boa, é dividido também, né? Não é só uma coisa. Então, essa inversão, para mim, é uma das propriedades maravilhosas, e a vida é assim, sabe? Às vezes a pessoa sofre, 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 né, Kátia? A pessoa sofre aqui na vida, passa, aí você fala assim, nossa senhora, nós lembramos aqui de uma amiga nossa lá da Flórida, que teve câncer, né, amor? Como é que é o nome dela mesmo? Eliane. Eliane, é. E ela sofreu muito, né? E desencarnou. E nos últimos tempos tem tido um pouco de notícia dela, mas assim, a gente até fala com cabelo o quê?
longos e bem bonitos. cabelos longos, bonitos, e parece que ela agora vai estar ajudando uma outra pessoa que está com câncer, né? Então, às vezes a pessoa sofre, 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 mas aí depois você fala, você vai sofrer? Não, passa, né? Eu posso até dizer para vocês aqui que a minha mãe era muito apegada aqui à Terra e ela não queria desencarnar de jeito nenhum. Então, através de um espírito amigo, quando ela, depois que ela desencarnou, ele falou que ela chegou lá, ela começou a agradecer, ela não parava de agradecer, e ela que dizia assim, se ela soubesse como ela queria ter vindo antes. Ela queria ter ido antes, porque, mas ela estava, sabe quando a pessoa fica presa à vida? O que é bom, porque a nossa lei de conservação é uma lei do Livro dos Espíritos, né, Mário? A lei de conservação. Mas a pessoa chegou lá e falou: Nossa, se eu soubesse que tinha isso aqui desse jeito, eu queria até ter vindo antes, né? Porque ela estava sofrendo muito, assim, com muitas marcas de doenças durante toda a vida, mas mesmo assim ela queria ficar aqui, mas aí ficou melhor lá. Então, essa inversão é uma coisa mais maravilhosa que eu penso nos estudos. E aí nós temos aqui perguntas retóricas. Perguntas retóricas são perguntas que se faz e já sabe a resposta. Quem estava mais próximo do Quem estava mais próximo de Deus, do bom samaritano? Tem alguém que não sabe a resposta? Todo mundo vai dizer, o bom samaritano é o que estava mais próximo de Deus, porque os outros ignoraram. Então, nos ensinos do evangelho tem sempre essas perguntas retóricas. É comum encontrar essas perguntas retóricas. São características das parábolas, ou propriedades, né? 53 anos eu nunca estou com a sensação de vontade de ler muito e aprender dessa maneira. Foi muito claro para a gente, é uma sensação boa diante do seu entendimento compartilhando com a gente. Graças a Eterna Deus. gratidão, Nós porque aprendemos com outras pessoas também. gratidão, porque é bem diferente. 53 nunca ouvi dessa forma. É. E tá tudo bem, né? Ninguém ouviu a sua É. idade, pode deixar. ênfase final. Tá. Tranquilo. Eu sei, só estou brincando. E a ênfase no final também, né? Então a gente vai lendo as parábolas, uma pessoa escreveu uma tese de mestrado. O nome dele é Clayton e eu tenho a referência, eu tenho todo o material dele, se alguém, tem até um livro aí que a gente tem todo o material dele, e o nome dele é Clayton. Não está mais na internet esse material, mas as propriedades das parábolas, igual em matemática tem propriedade da adição, da subtração, ele criou as propriedades das parábolas. Então, todas as parábolas vão ter. Por isso que eu falo, isso aí deixa o filme de Hollywood numa competição boa, né? Porque tem todo esse ensinamento espiritual para que a gente possa entender. E aí, quando a gente abrir um evangelho, a gente abre assim, por exemplo, a parábola do bom samaritano, que a gente está citando mais aqui, e a gente fala assim, nossa, quantas ações, né? O homem descia, caiu, foi pego, o outro passava, e não, outro descia também, o outro descia, outro passava, né? Chegou, curou, levou, é muito verbo que tem aí. Então, eu acredito que esse é o nosso Mestre Jesus, com todos esses ensinamentos. O tema hoje é Jesus, a Bíblia sem véu, começando a tirar o véu, né, espalhando essas sementinhas para que a gente possa ficar mais tranquilo. É tempo agora de entender. Não é uma linguagem igual as que a gente aprende aqui na universidade ou que a gente aprende aqui na escola. É uma linguagem apropriada daquela época, né? Sim, Mayra. Não, não é só puxando o saco do que a Kátia falou, mas isso é ciência. O que o Márcio está fazendo aqui é simplesmente cientificamente explanando alguma coisa. É isso que Kardec nos convida. Cientificamente analisar a nossa vida, analisar a nossa existência. Isso é muito interessante. Uma Isso outra tudo aqui. visão. E isso é Claro. outra coisa que eu não vou deixar de falar aqui, mesmo se não tiver tempo, eu vou falar. Não, a nossa aqui já está É chegando. porque quando nos barcos tinha um grupo, tudo é coletivo. Os centros não funcionam porque as pessoas não entenderam isso ainda. Vai demorar. Eu quero fazer, eu posso fazer, eu não consigo fazer. Tudo é coletivo. Se as nossas mentes, toda programação, todo estudo, ele é tudo um todo, sabe? Então, essa que está chamando. Se eu aprendi isso em 2003 esqueci o nome da mulher lá, sabe? Lá em Chicago. A mesma confusão daqui. Todo mundo quer fazer uma coisa, eu posso fazer. Não, tem que ser coletivo.
lá tem um comandante, tem que ter a hierarquia. Se não tiver hierarquia, e se você não responde, não respeitar a hierarquia, esquece. Pode ir embora, Márcio, desculpa. Não, não, aqui a gente vai stop sharing aqui.